Estamos de volta com o programa Igreja Hoje e neste programa continuamos nossa reflexão sobre a campanha da Fraternidade de 2024, uma campanha muito propícia que veio num momento espetacular, um momento em que nós como humanidade, como comunidade de fé, necessitávamos de mais. Então o lema dessa campanha, Vós sois todos irmãos e irmãs, fundamentada em Mateus capítulo 23, versículo 8, é um convite. É um programa para toda a nossa comunidade de fé resgatar o projeto da fraternidade, superar as relações frias, indiferentes, o trato com as pessoas, dentro da própria comunidade de fé, superar as polarizações, a rigidez e nos vermos como irmãos, nos tratarmos como irmãos. Antes de passar a palavra para o Guilherme e para a Rita, eu só queria fazer um comentário aqui, que eu já disse no bloco passado, que a chave de leitura para o primeiro capítulo, onde está o teu irmão, a pergunta que Deus faz a Caim é uma pergunta fundamental, desconcertadora em toda a Bíblia. Uma das perguntas mais radicais que nós encontramos na Bíblia. Deus pergunta para Caim pela responsabilidade dele em relação ao irmão. Certa vez eu vi uma interpretação desse texto, era até de um doutor na área da moral, estabelecendo a hipótese assim de o fratricídio ser o pecado original. Ele falou assim, na raiz do pecado original está o fratricídio, do irmão que mata o outro irmão, que não trata o seu próximo. E aí ele ia explorando etimologicamente o significado das duas palavras. Caim, etimologicamente, é aquele que tem o poder de Deus, o forte. Abel é o fraco. Caim deveria cuidar de Abel, mas Caim precipita-se sobre Abel e o mata. E ele faz uma interpretação muito bonita desse texto, né? Aquele que Deus deu o poder para cuidar do fraco, esse, em vez de fazê-lo, esse o tratou com indiferença, o tratou com violência. Então essa campanha, sobretudo do capítulo 1, traz para nós muitas questões para a gente refletir, perguntar, né? Quais são as oposições, as dificuldades, o que na nossa sociedade gera indiferença, distância, violência, o que tem sido feito. O que vocês grifaram hein, como pontos importantes que vocês gostariam de partilhar desse capítulo 1? Olha, Riva, esse capítulo 1, acho que a gente deveria não só ler, mas você ler, saborear, voltar na leitura para a gente poder entender realmente o que ele está nos pedindo. Aqui, quando fala dessa questão dessa distância, dessa questão dessa indiferença, aí traz para a nossa realidade a questão dessa diferença como racismo, né? Essa indiferença que a gente tem com o outro e que isso é pecado. Por quê? Vai nos distanciando do projeto de Deus. E quanto mais nós vamos entrando nessa indiferença, nós vamos enxergando que somos, vamos colocando a nossa visão de sermos mais e o outro sempre na diferença, né? Nessa inferioridade. Então, aqui traz para a gente que a gente tem que enxergar a questão do direito. E aqui fala a questão do direito, né? Eliminando aquilo tudo que é contrário que Deus nos pede. Então, aí a gente enxerga, aí a gente vê os direitos como o alimento, como a casa, como a vestuário, do trabalho, a questão de saúde, da educação. Aí você vai vendo que são as coisas básicas para que todos nós tenhamos a dignidade humana de viver. Então, por isso que, às vezes, essas coisas vão afastando. E aqui traz para a gente, muito claro, sinais de divisões, de inimizades, o que tornou-se sombras nesse nosso mundo fechado. A gente costuma dizer, você vive no seu mundinho, né? Como aquela música, né? Estou no meu quadrado. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então, aqui, quando coloca, né, nos nossos dias, as situações que vai nos angustiando, porque a gente percebe que quanto mais isso vai acontecendo, mais nós vamos distanciando do projeto de Deus, aí vem falando assédio moral, assédio sexual, a defesa ao aborto, a devastação ambiental,
feminicídio, bullying, né? Intolerância religiosa, até mesmo com destruições de alguns lugares, né? E que tem até perseguição das pessoas. Tráfico de drogas, tráfico de pessoas, né? Apologia ao armamento, situações que levam o outro à escravidão, discurso de ódio, a corrupção, a fome. Então, quer dizer, quando você entra nesse estudo que te faz entrar nas veias que traz as divisões, a gente começa a ver realmente que são coisas que estão presentes. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu defendo a vida, mas acha normal a morte que está acontecendo das mulheres. Ah, mas ele matou por amor não. Né? Então, assim, essas coisas que às vezes a gente vai achando, coloca entre aspas, né? Que aconteceu por amor. Não, tanto é que na lei agora não existe mais. Não se mata para defender honra. Né? Graças a Deus estamos evoluindo. Então, aqui e fala que isso tudo está trazendo para nós separações. A gente percebe, né, dentro da própria família tem divisões, separações por causa de escolhas políticas, né, conflitos dentro da comunidade por causa de divisões, né, e afastamento das pessoas do nosso meio de convivência, e até inimizades que estão propagando até hoje, né? Então, assim, aqui traz para nós uma reflexão total, até mesmo o que é que nós achamos que é o racismo. O racismo, ele está no princípio étnico-racial. Então, às vezes, ele está muito além só da cor da pele. Muito além. E depois desse trecho que você cita aqui do material, vem também, em contraponto, a questão, o que combate tudo isso, né? E aí vem aqui no parágrafo 79, na página 41 do texto base, dizendo sobre a permanente disposição à solidariedade. E muitas vezes a gente pensa, quando escuta a palavra, que a solidariedade é tirar algo e dar algo para alguém, né? Então, aqui a gente vem vendo e temos aqui a dimensão dessa solidariedade, que está no servir, no cuidar, nessa escuta fraterna, nesse movimento de diálogo, né, para poder aparar essas arestas, aproximar as pessoas. E isso a gente vê que as forças contrárias, todas essas que a Rita trouxe, e também no material vem citando, que muitas vezes é desmedida essa disputa, né? Porque tem muita coisa na balança e pesando para que haja inimizade, a falta da fraternidade. E desde lá Caim e Abel, como já foi dito e falado aqui muito bem pelo Rivelino, e nós fomos comentando, mas aí eu quero tocar nesse assunto, nesse ponto da fraternidade, que não é a gente suprir aquela necessidade imediata do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso próximo, como a Rita já colocou aqui também, porque isso aí é a nossa obrigação enquanto família humana, né? Mas a gente vê que a indiferença e a globalização dessa indiferença, como o Papa também coloca na Fratelli Tutti, tem pesado demais nas nossas relações e nos levado a tornar o nosso próximo invisibilizado, né? Sobretudo esses que estão às margens. Então fique aí, não estou te enxergando, não me incomode, não atrapalhe o meu dia a dia, o meu bem-estar. Né? Então, essa distância, essa falta de fraternidade, esse distanciamento entre nós e aqueles que são mais marginalizados é algo que vem gritante aqui nessa campanha da fraternidade, porque nós não superamos ainda essa questão. E gostaria também de citar aqui que essa permanente disposição à solidariedade não tem que depender de outras pessoas, ela tem que começar em cada um de nós, né? Iniciando dentro da nossa casa e aí estendendo essa disposição para ser solidário e solidária às nossas relações de trabalho, de estudo, a nossa convivência, a nossa fraternidade mesmo universal. E a campanha da fraternidade, como vocês perceberam, está trazendo para a gente assim,
revigoramento da Fratelli Tutti, porque muita gente ainda nem sabe o que é, né, a Fratelli Tutti, e que ela exatamente aborda sobre a fraternidade universal e a amizade social, que são indispensáveis para a nossa convivência e que estão sendo cada vez mais atacadas por tudo isso que já foi dito aqui, mas que tem sido fortalecido. O que ataca a fraternidade tem sido fortalecido nas redes sociais, com o mau uso da internet e dessas ferramentas que poderiam aproximar, né, e trazer as pessoas a vivenciar a solidariedade. E aí eu quero destacar que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil preparou 3 ETs que já estão disponíveis no YouTube da CNBB, CNBB Nacional, falando a respeito desses 3 pontos, né, que são primordiais da campanha da fraternidade. Então, e você já vai acompanhando também aqui na programação da TV Kefas, para ir abrindo a nossa mente, para nos localizar dentro da proposta dessa campanha e fazer também que mudanças aconteçam. Se a gente tem vivenciado essa falta de fraternidade, que a gente possa também se abrir à conversão. Nós vamos iniciar aí a Quaresma, né? E é o período exato e propício para que essa conversão aconteça. Maravilha, Guilherme. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa Igreja Hoje.